Quantas coisas na sua vida você toma como verdade simplesmente porque foi o que te disseram, o que viu na TV, ou o que leu na internet? Pois vivemos em uma era em que a informação chega até nós de todos os lados, muitas vezes, acabamos aceitando tudo sem questionar. Mas e se eu te dissesse que quase tudo que você acredita é, de certa forma, uma mentira? Isso mesmo. Não importa se foi dito por um jornalista respeitado, um político influente ou um filme baseado em fatos reais. A verdade, ou melhor, aquilo que nos vendem como verdade, está repleta de distorções, omissões e interpretações convenientes. Antes que você pense que essa é apenas mais uma teoria da conspiração, quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos explorar como as mentiras se infiltram em todos os aspectos da nossa vida, mais importante, como você pode se proteger e encontrar a sua própria verdade em meio a todo esse caos. Vamos começar com uma reflexão simples. Quantas vezes você já ouviu histórias maravilhosas e inspiradoras sobre figuras históricas ou eventos marcantes, apenas para descobrir, anos depois, que muito do que foi contado foi exagerado ou inventado? Thomas Edison, por exemplo, é frequentemente lembrado como o gênio solitário que inventou a lâmpada. Porém, a verdade é que Edison não trabalhou sozinho e nem foi o primeiro a inventar a lâmpada. Ele simplesmente aperfeiçoou a tecnologia e teve uma capacidade inigualável de vender suas ideias ao público e ao mercado. Agora, pense em quantas histórias parecidas são contadas sobre ícones da história. A narrativa é sempre moldada para criar heróis e vilões, para simplificar a complexidade do mundo e nos dar uma versão dos fatos que é fácil de digerir. Só que a realidade raramente é tão simples. A verdade é que a mentira sempre foi uma ferramenta poderosa para controlar e direcionar as massas. Desde os antigos impérios até os governos modernos, a manipulação das informações é utilizada para consolidar poder. Durante o Império Romano, a elite política organizava os jogos de gladiadores não apenas para entreter o povo, mas para mantê-lo distraído dos problemas reais e para perpetuar a imagem do imperador como um provedor generoso e poderoso. Era um espetáculo, uma grande encenação. Saltando para os dias atuais, podemos ver que a indústria do entretenimento continua a desempenhar esse papel. Super-heróis, por exemplo, são personagens que nos fazem sentir parte de algo grandioso, nos dão esperança em um mundo melhor. No entanto, tudo não passa de uma grande ilusão cuidadosamente orquestrada. No fundo, sabemos que não existem seres com poderes sobrenaturais salvando o mundo. O propósito dessas histórias é nos dar um escape, nos fazer sentir que, de alguma forma, podemos superar qualquer adversidade. Isso não significa que não possamos nos divertir com essas mentiras, mas sim que não devemos basear nossas vidas e crenças nelas. As mentiras vão além dos filmes e do entretenimento. Elas permeiam o jornalismo, a política, as religiões e até mesmo a ciência. Não se trata de desmerecer essas áreas, mas de entender que todas são compostas por seres humanos com suas próprias falhas, limitações e interesses. A verdade é subjetiva, ela muda conforme a perspectiva de quem a conta. Um exemplo clássico é o caso de teorias científicas que eram aceitas como verdadeiras por décadas, até que uma nova descoberta as desmentiu. Imagine o espanto das pessoas quando foi comprovado que a Terra não era o centro do universo, mas apenas um pequeno planeta em uma galáxia entre trilhões. Naquele momento, tudo que se acreditava como verdade foi posto em dúvida, mostrando que o conhecimento humano é constantemente revisado e reescrito. Na política, a mentira é uma velha conhecida. Governantes e líderes sempre utilizaram a retórica e a manipulação de informações para conquistar o apoio das massas. Os famosos spin doctors, especialistas em manipular a opinião pública, são um exemplo de como a informação pode ser distorcida e utilizada para criar uma narrativa conveniente. Não importa se é à esquerda ou à direita, todos os lados tentam pintar o mundo de acordo com a sua própria agenda, e cabe a nós, cidadãos, estarmos atentos para não sermos manipulados. Pense em quantas vezes você já se deparou com uma notícia chocante, compartilhou com seus amigos e depois de alguns dias, descobriu que os fatos eram bem diferentes do que foi noticiado inicialmente. Essa é a natureza do mundo em que vivemos. Todos querem vender a sua versão da história, e cabe a você decidir o que é real e o que não é. Por que acreditamos tão facilmente nas mentiras? A resposta pode estar na nossa necessidade de simplificar a complexidade do mundo. Daniel Kahneman, psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel, fala sobre o viés de confirmação, que é a tendência de aceitar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes, enquanto rejeitamos aquilo que as contraria. Isso acontece porque nosso cérebro é programado para buscar padrões e explicações que façam sentido rapidamente. A verdade,
muitas vezes, é complexa demais e desafia nossos preconceitos. Então, acabamos preferindo a mentira bem contada, pois ela nos dá um sentimento de segurança e controle. Outra razão pela qual as mentiras são tão prevalentes é a nossa necessidade de pertencer a grupos. Desde os primórdios da humanidade, ser parte de um grupo significava sobrevivência. Hoje, essa necessidade se manifesta em nossas tribos modernas, partidos políticos, times esportivos, religiões e até mesmo fandoms de filmes e séries. Quando nos identificamos com um grupo, passamos a adotar as verdades desse grupo como nossas, mesmo que isso signifique acreditar em mentiras. George Orwell, em seu livro 1984, nos alertou sobre os perigos do controle das informações e da manipulação da realidade. Ele descreveu um mundo onde o governo controlava todos os aspectos da vida dos cidadãos, inclusive o que eles acreditavam ser verdade. Qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência. Isso nos leva à questão: se tudo é mentira, o que é verdade? A verdade absoluta pode não existir, mas isso não significa que não devamos buscá-la. Pelo contrário, devemos ser críticos, questionar tudo e não aceitar nada como verdade absoluta sem antes refletir profundamente. Só porque algo está na televisão, na internet ou em um livro não significa que seja verdade. Precisamos ter a coragem de pensar por conta própria. Muitas vezes, isso significa nadar contra a corrente. Como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, não existem fatos, apenas interpretações. Isso não quer dizer que devamos nos entregar ao cinismo e acreditar que tudo é falso e que nada importa, mas sim que devemos desenvolver um senso crítico apurado e estar dispostos a revisar nossas crenças constantemente. Neste ponto do vídeo, se você chegou até aqui, isso mostra que você tem a mente aberta e está disposto a explorar essas questões mais profundamente. Então, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu comentário e curtir este vídeo. Essas ações nos ajudam a continuar trazendo conteúdos que instigam o pensamento crítico e o autoconhecimento. Continuando essa reflexão, vamos nos aprofundar em como a manipulação da verdade pode impactar diretamente nossas vidas e escolhas. É importante entender que muitas vezes, as chamadas verdades absolutas são construídas por pessoas que detêm poder e influenciam a sociedade. Essas verdades são usadas para moldar nossas opiniões, comportamentos e até mesmo nossos sonhos. No século passado, o filósofo francês Michel Foucault discutiu amplamente o conceito de poder e verdade. Para Foucault, a verdade é algo construído por sistemas de poder, ou seja, é usada para controlar e disciplinar as massas. Isso significa que aquilo que nos é apresentado como verdadeiro pode, na realidade, ser apenas uma narrativa conveniente para manter a ordem ou garantir os interesses de um grupo específico. Pense em como os meios de comunicação de massa moldam a percepção pública sobre determinados eventos ou pessoas. Um exemplo claro disso é a forma como a mídia noticiou diversos conflitos ao longo da história. A cobertura da Guerra do Vietnã, por exemplo, foi extremamente influenciada pela forma como os jornalistas escolhiam os fatos a serem apresentados ao público. Essas escolhas editoriais ajudaram a moldar a opinião pública a favor ou contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Ao mostrar determinadas imagens e omitir outras, a mídia criou uma narrativa que serviu a certos interesses políticos. E isso continua acontecendo. Estamos constantemente sendo bombardeados com informações que são selecionadas para nos causar uma reação específica, seja de medo, raiva, esperança ou conformismo. Isso nos leva a um ponto crucial: a necessidade de desenvolvermos a habilidade de questionar o que é colocado diante de nós. A verdade é que todos nós queremos acreditar em algo, precisamos de algo que nos oriente, que nos dê sentido. No entanto, essa busca por sentido muitas vezes nos leva a aceitar mentiras agradáveis ao invés de verdades incômodas. Veja, por exemplo, o fenômeno das teorias da conspiração. Em muitos casos, essas teorias são atraentes porque oferecem explicações simples para problemas complexos. É muito mais fácil acreditar que existe uma organização secreta controlando tudo nos bastidores do que aceitar que o mundo é caótico, incerto e que, muitas vezes, as coisas simplesmente acontecem sem uma razão lógica ou um plano oculto. Mas por que então não podemos simplesmente nos divertir com essas mentiras e seguir em frente? A resposta é simples: porque quando baseamos nossas vidas em mentiras, construímos castelos de areia. Quando esses castelos desmoronam, sofremos as consequências. Isso vale para os mais diversos aspectos da vida, desde o campo pessoal até o social e o político. No âmbito pessoal, pense em quantas vezes as redes sociais nos apresentam uma imagem distorcida da realidade. Vemos pessoas perfeitas,
vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos. Isso pode nos levar a acreditar que estamos falhando ou ficando para trás. Mas a verdade é que tudo isso é cuidadosamente editado, filtrado, muitas vezes encenado. Quando não conseguimos alcançar essas falsas expectativas, sentimos frustração, ansiedade, até depressão. Por isso, é vital perceber que o que vemos na tela não é necessariamente o que é real. Na vida, assim como no cinema, há muitos cortes, montagens e efeitos especiais. O filósofo Jean Baudrillard falava sobre o conceito de simulacro, que é basicamente uma cópia que não tem um original. Na sociedade moderna, muitas coisas são simulacros, representações que não correspondem a nada real, mas que assumimos como verdadeiras. Pense no dinheiro, por exemplo. Em sua essência, o dinheiro é apenas papel, ou dígitos em um sistema bancário, mas todos aceitamos que ele tem valor. Essa aceitação coletiva transforma algo que não tem valor intrínseco em algo extremamente valioso. O mesmo acontece com muitas narrativas que nos são apresentadas. Elas se tornam verdades pelo simples fato de que todos acreditam nelas. E, mais uma vez, cabe a cada um de nós decidir o que aceitamos como verdade e o que questionamos. No entanto, questionar tudo pode ser cansativo, pode nos levar a um estado de ceticismo extremo. Como então encontrar um equilíbrio? A resposta pode estar na busca constante pelo autoconhecimento e na prática do discernimento. Discernir é a capacidade de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, o que é essencial do que é superficial. Como dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ao nos conhecermos, passamos a entender melhor nossos próprios preconceitos, medos e desejos, o que nos torna menos suscetíveis à manipulação. A prática da filosofia, que é o amor pela sabedoria, nos ensina a buscar perguntas mais do que respostas, a valorizar o processo de reflexão em vez de uma conclusão imediata. Ao longo do tempo, muitas figuras importantes tentaram nos alertar sobre a natureza ilusória do mundo. Buda, por exemplo, ensinava que o sofrimento humano é fruto de ilusões e desejos não satisfeitos. A prática da meditação, segundo ele, ajuda a ver a realidade como ela é, sem os filtros da mente. Da mesma forma, o cristianismo nos convida a não nos apegarmos aos bens materiais, que são efêmeros e não trazem verdadeira satisfação. Ou seja, desde tempos antigos, somos alertados de que o que vemos e ouvimos pode não ser a verdade última. A sociedade de hoje é, de certa forma, uma grande fábrica de mentiras. Quer seja através da publicidade que promete felicidade ao comprar um determinado produto, dos influenciadores que apresentam uma vida que muitas vezes não condiz com a realidade, ou dos líderes que vendem soluções fáceis para problemas complexos, tudo parece ser uma grande encenação. A famosa frase de William Shakespeare, "O mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são meros atores", continua mais relevante do que nunca. Estamos constantemente desempenhando papéis, seja na vida pessoal, no trabalho ou nas redes sociais. Então, se tudo é uma representação, onde podemos encontrar a verdade? A resposta pode estar na simplicidade. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, defendiam a ideia de que a felicidade está em viver de acordo com a natureza, aceitando as coisas como são, sem nos deixar enganar pelas ilusões do mundo. A verdade, portanto, pode ser encontrada na simplicidade, na honestidade consigo mesmo e na aceitação de que a vida é impermanente e incerta. Quando paramos de buscar uma verdade externa, de fora para dentro, e começamos a buscar a verdade interna, de dentro para fora, encontramos um caminho mais autêntico e significativo. No final, a lição mais importante que podemos tirar de tudo isso é que precisamos desenvolver um olhar crítico e uma mente aberta, que esteja disposta a questionar, mas também a aprender e evoluir. Não precisamos cair no niilismo e acreditar que tudo é falso e sem valor. Pelo contrário, devemos usar essa consciência para buscar uma vida mais autêntica, fundamentada em valores que realmente importam para nós e que são resultado de nossa própria reflexão, e não apenas do que nos é imposto. Se chegou até aqui, espero que essa reflexão tenha tocado algo em você e o incentive a olhar o mundo com outros olhos, a não aceitar as coisas passivamente, principalmente, a buscar sempre a sua própria verdade, mesmo que isso signifique questionar tudo o que você já acreditou.